Você acha que a igreja é um CNPJ, um templo, um evento de domingo? A verdade, segundo o Novo Testamento, é muito mais simples e poderosa. A igreja é sua rede de relacionamentos. E se eu te dissesse que a igreja não é uma opção, assim como sua família era um fato? A verdadeira questão não é se você tem uma, mas que tipo de relação que você tem com ela. Nós usamos a expressão assistir o culto. Mas será que a experiência de fé foi feita para ser assistida? Ou será que a parte mais importante acontece quando as luzes do palco se apagam? Essas e outras perguntas foram propostas pelo Ed Renekiewicz aqui no nosso bate-papo no lado B da igreja. Bom, não custa nada você já deixar um like. É mais barato do que um fone de, de imitação aqui da Shopee. Então, por favor, aproveita também e se inscreva no canal. Ainda estamos caminhando para alcançar os 5 mil inscritos. Grande desafio. Me ajude a chegar a mais pessoas. Faz aí a sua partezinha de ajuda. Existe um lado B da igreja, um lado que poucos comentam, mas que muitos sentem falta. A pergunta que não quer calar é: a igreja serve para quê? E você, o que acha? Igreja para quê? Deixa aí nos comentários, assista o vídeo até o final e muito obrigado pela sua audiência. Oi, Ed, obrigado por estar aqui com a gente. Esse podcast, ou esse embrionário de podcast, se chama Lado B da Igreja. Então, Lado B, seja muito bem-vindo, obrigado por ter atendido esse convite tão amavelmente. E a pergunta é essa, Ed. Ed, igreja para quê, meu irmão? Para que igreja? Bom, obrigado, um abraço para você, prazer estar aqui com você nessa conversa e especialmente falando sobre algo tão importante, imprescindível na minha compreensão, né? Igreja para quê? Falar sobre igreja. Prazer estar com você, matar a saudade também, né? Faz tempo que a gente não se via. Verdade, verdade, Vamos verdade. estar com você. Bom, a primeira coisa que me ocorre, Burjac, é falar sobre igreja para quê, no sentido de fazer um paralelo. Família para quê? Né? A igreja não é uma opção. Uhum. Para quem é cristão, a igreja não é uma opção. A igreja é um fato. A igreja é uma realidade. Por exemplo, assim como a família. Família não é uma opção. Eu Uhum. tenho família. A questão é que tipo de relação eu tenho com a minha família. Posso ir Certo. embora de casa, eu posso brigar com meu pai, com a minha mãe, eu posso brigar com os meus irmãos, eu posso romper com a minha família, mas a família me constitui, a família faz parte de mim. Eu sou filho da família. Uhum. Da mesma forma, eu sou filho da igreja. Né? Eu não chego naquele extremo do catolicismo, Uhum. que fora da igreja não há salvação, né? Como a doutrina católica, né? Extra ecclesia nulla salus. Eu É. não chego nesse ponto, mas eu compreendo no Novo Testamento que quem está em Cristo está no corpo de Cristo. O Paulo apóstolo fala em Coríntios 12, né, que todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Uhum. A todos nós foi dado de beber de um espírito, de um mesmo espírito, formando um corpo. Né? Então, a igreja é um fato, é uma realidade. Agora, Uhum. a pergunta, deixando de ser teológica, porque a Uhum. minha resposta até agora foi teológica, né? Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, Uhum. na experiência com Cristo, nós temos automaticamente uma experiência com a igreja. Aliás, deixa eu dar um passinho mais teológico, Certo. porque a salvação no Novo Testamento, na soteriologia do Novo Testamento, Jesus não está salvando indivíduos, Uhum. ele está restaurando a unidade da família humana. Uhum. Né? Eu costumo dizer, e insisto nisso, eu já fui muito questionado sobre isso, mas eu insisto na minha compreensão de que a Bíblia Sagrada desconhece o conceito de indivíduo. Uhum. A Uhum. Bíblia conhece o conceito de pessoa, mas não Uhum. indivíduo. Exato. Assim como nós somos parte indissociável da família humana, nós somos Uhum. partes uns dos outros, né? Nós somos um coletivo. Então,
a obra redentora de Deus é coletiva. A obra redentora de Jesus é a reconciliação da família humana, formando em si um novo homem coletivo. Inclusive, é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, ele diz Uhum. explicitamente isso, formando um novo homem coletivo. Então, dizer, isso é constitutivo, né, da nossa experiência humana e da nossa experiência espiritual cristã. A pergunta é que tipo de relação a gente tem com a família, né? Se a gente vai embora de casa, que é o caso, fazendo esse paralelo aí dos chamados desigrejados, né? Uhum. Eles rompem com a família e preferem viver distantes da família. Porque a família pode ser tóxica, a família pode Uhum. ser abusiva, a família pode ser violenta, a família pode ser um ambiente de hostilidade, de competição, em vez de mutualidade, pode ser um ambiente Uhum. de agressão, e assim por diante. Então, a gente sabe que a família, ao mesmo tempo que é o ambiente dos nossos maiores amores, é também dos nossos maiores desafetos, dos ódios, né? Sim. Então, a pergunta que você me faz é que tipo de relação a gente tem com a família? Então, igreja para quê? Bom, igreja porque ela me constitui, Uhum. a igreja porque ela, ela forma a minha humanidade. Uh. Toda pessoa que foge da relação conflituosa, ela tende a ensimesmar-se Uhum. e ela tende a idolatrar-se. Ela tende a se perder na sua humanidade porque ela só vai ter contato com o mesmo. É uma relação narcísica, né? Uhum. Então, quando eu não quero ter contato com o coletivo, principalmente o coletivo que me incomoda, o coletivo que me exige, o coletivo que discorda de mim, o coletivo que me obriga a ter misericórdia, compaixão, paciência, espírito de tolerância, que me obriga a andar numa velocidade mais lenta do que eu andaria sozinho, que me Oh. obriga a ceder espaços da minha liberdade. Quando eu vou eliminando tudo isso, eu vou cultivando apenas as relações de afinidade. Eu vou buscando os meus duplos. Uhum. Vai virar um Então, clube do eu sou um livro. narciso em busca de mim mesmo na figura do outro. Ele Uhum. sempre concorda comigo, ele me faz sentir bem, ele me é conveniente, esse outro, de preferência, inclusive, me serve, em vez de eu ter que servi-lo. Né? Então, para que igreja? Porque a igreja me faz humano. Uhum. A igreja me faz humano. Né? Agora, a gente pode conversar mais profundamente sobre quais são. Estou pensando alto, né? É, claro. Quais são os critérios ou quais são os ingredientes de uma comunidade saudável? Ah, Que, é esse ponto. Se que, você... que contribui para a minha humanização e não para a minha desumanização. Né? Então, enquanto você ia dizendo, eu tô me tomando aqui como na perspectiva de que tá, tudo bem, eu tenho que escolher, não posso escolher a minha família, que é isso. Eu entrei, aceitei a Cristo, se chamo Deus de Pai, não tenho uma eleição para escolher os meus irmãos. Eu tenho que entrar e tudo bem. Aquela história, eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer, mas É. nasci em Cristo, estou aqui. Tal. Aí, olhando para essa perspectiva da tolerância, de saber que é um espaço de toxicidade, aí você toca no ponto, acho que importante, que é você não precisa ficar no mesmo local. Uhum. Parece estranho, mas em pleno 2025, a gente precisa fazer esse recorte. Existe o local de culto
e existe o que a gente chama de igreja. Existe uma associação com o CNPJ, com seus membros e associados, e existe a composição dela, que é a composição mística. E que a igreja, eu me lembro uma vez quando você disse de uma história que o pastor chupou a bênção do irmão, porque ele estava querendo sair da congregação, então eu tiro a unção de proteção sobre você, porque assim, já que você está mudando de agência bancária, você já não tem mais as coberturas do meu plano de proteção. Uhum. É estranho dizer esse recorte, mas você acha que é necessário explicar isso ainda para as pessoas? Que fazer parte da família de Deus não significa estar nessa agência local chamada igreja alguma coisa? Sim e não. Uhum, Eu acho que, em tese, não, porque o corpo de Cristo ele é atemporal e uhum, universal, certo. né? O corpo místico de Cristo, como você disse. Mas o corpo místico de Cristo, ele não se reúne para celebrar, ele não se reúne para comungar, para celebrar a Eucaristia, para celebrar os batismos, ele não se reúne para como rede de apoio, tipo assim, Uhum, se eu precisar de alguém doar sangue para mim, não vai ser o corpo místico de Cristo que vai doar sangue para mim, é a minha não, comunidade. é, Então, o corpo místico de Cristo, ele se manifesta historicamente a partir das comunidades locais. E aqui eu peço licença para fazer referência à minha tradição batista. Eu sou batista. eu também. Para mim, a comunidade local, a igreja Uhum, local, não é parte do corpo de Cristo, é o uhum, corpo de Cristo. uhum, A igreja, a comunidade local, porque uhum, falando em termos de vocabulário bíblico, uhum, a palavra igreja aparece no Novo Testamento mais de 100 vezes. Pouco mais de 100 vezes, acho que 114, 115 vezes. E dessas, mais de 90 dizem respeito às passagens à igreja local. A igreja que está em Corinto, que está na casa de Áquila e Priscila, a igreja que está na casa de Apolo, sabe? Então, é a comunidade local. certo. Então, eu eu não me relaciono com o corpo místico de Cristo, eu me relaciono com gente de carne e osso. Eu não posso dizer assim, eu tenho comunhão com Abraão e com Isaac e Jacó, com João, Pedro e Tiago. Não, eu tenho relacionamento com a minha comunidade. Porque, como disse João, né? Se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo e não amo o irmão a quem eu vejo, eu sou Uhum, mentiroso. Então, as relações que são jogadas para uma certa espiritualização abstrata e que não tem um outro ser humano na minha frente ali, uhum, histórico, concreto, localizado geograficamente e uhum. situacionalmente ali, né? Essa é uma espiritualidade que é estranha ao Novo Testamento. Então eu preciso da comunidade local, sim. Preciso da igreja local, sim. Oi, espero que você tenha gostado do vídeo que você acabou de assistir. Por isso, eu quero te pedir um grande favor. Deixe, por gentileza, a sua inscrição. Temos outros vídeos que podem te ajudar e muito aqui. Outras entrevistas, outros estudos bíblicos e o Novo Testamento todinho aqui. Deixa o seu like, não vai te custar absolutamente nada, é mais barato do que esses prints que a gente compra em armazém. Você pode também deixar o seu comentário, um emojizinho, uma reclamação, um pedido de oração que seja, mas manifeste-se em nome de Jesus aí nos comentários e compartilhe. Faça outras pessoas também chegarem a este canal e a esse vídeo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Esse vídeo aqui que eu estou te indicando que vai valer a pena. Abração.